a campanha do handebol do Brasil não foi lá essas coisas. A gente perdeu ontem para a França e estamos fora, tanto no masculino como no feminino. E para falar da campanha do handebol, eu queria falar com o professor e técnico De Simone. Vamos trazer aqui. Tudo bem, De Simone? Muito boa tarde. Beleza, PH, beleza, Ana, tudo bem? Legal estar com vocês aqui. Queríamos estar falando num outro momento, mas é o que temos, não é verdade? Vamos falar assim mesmo, não é isso? Estamos aqui para isso. De Simone, o que aconteceu com o handebol, tanto no masculino, um apagão, De Simone? Não, PH, não foi um apagão, não. Infelizmente, a seleção brasileira... A gente acabou de ver aí a entrevista do Marquinhos lá da República Dominicana falando do voleibol, e aí vocês falaram, e ele disse que está há 13 anos fazendo um trabalho lá de continuidade, né? E o que falta para o nosso handebol aqui é isso, é um trabalho de continuidade. Então nós tivemos o nosso auge em 2013 com um trabalho muitíssimo bem organizado, com a confederação apostando todas as fichas na seleção feminina, contratou um técnico, montou uma comissão, montou, enfim, uma estrutura visando essa competição, conseguiu, e dali para diante, simplesmente não houve continuidade de trabalho. E aí fica difícil, né, PH? Fica difícil para a gente pegar e ter resultados sem continuidade. Nesse nível de rendimento que as equipes estão, e os europeus são muitíssimo fortes, e então fica difícil você ter continuidade, você sem ter continuidade ter resultado. Então não foi um apagão que aconteceu, não. A gente acabou... No feminino, a gente acabou tendo um pouquinho mais de esperança por ter tido 2 bons jogos. Então, quando empatou com a Rússia e ganhou da Hungria, e o time jogou muitíssimo bem naquelas 2 partidas, a gente teve uma certa expectativa. Mas quem sabe do handebol tinha a realidade que seria muito difícil você manter aquele rendimento. Foi o que aconteceu. E no masculino, a gente está sofrendo uma falta de quantidade de jogadores de alto rendimento. Se você olhar os resultados, o Thiago, que está aí na foto, por exemplo, ele foi campeão da Champions League, o melhor defensor do mundo, certo? Mas a gente não está com quantidade de jogadores para poder revezar e manter o rendimento. Então, o masculino, se você olhar todos os jogos, o Brasil até o 20º minuto de todas as partidas jogou muitíssimo bem. A partir do 20º minuto, você não consegue fazer um rodízio de jogadores e você manter o mesmo nível técnico, o time vai caindo, e quando volta para o segundo tempo, via de regra, acaba sendo superado pelos europeus. Então, foram essas as 2 situações, Ana. Você sabe que eu vi alguns jogos, não inteiros, mas alguns pedaços aí dos jogos do Brasil, e eu notei isso mesmo, que começava bem e de repente desgarrava o placar. Esses primeiros jogos, eu acho que foi perdendo um pouco da têmpera também, né? E o placar foi abrindo mais. Os europeus, especialmente assim no feminino, que o masculino, né, o feminino foi campeão mundial, né? O masculino tem um nível bom, mas sempre teve essa distância, né, para os europeus. O feminino já foi campeão mundial, então já quebrou, né, essa regra, né? Mas eu também, nos jogos do feminino, eu vi me parecendo assim uma superioridade muito maior dos europeus. Parece que aquela geração, né, que essa geração, assim, faltando quantidade mesmo de jogadores e de qualidade, né? Porque eles estão, né, você citou o defensor brasileiro, né, jogando na Europa, todos jogam na Europa, né, tanto dos homens quanto mulheres, né? Sim, como é que está a situação do handebol no Brasil, Simone? Porque até aquela regra que a gente tinha, né, pessoal da área, né, da educação física, que o handebol é super praticado nas escolas, ou foi super praticado, não sei como é que está hoje em dia, né? Mas como é que está o handebol no Brasil, né, para dar um suporte para essa evolução, né, para voltar a ter chance de chegar entre os finalistas, né? Claro, Ana, você falou muitíssimo bem. O handebol continua sendo muito praticado. É um esporte que é fácil de você jogar, de uma grande quantidade de pessoas praticar, porque tem habilidades motoras muito básicas, que é o correr, o saltar e o arremessar. Mas o handebol de alto rendimento acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Aí o que aconteceu, né, nesses últimos anos, vamos falar de 10 anos para cá,
é acontecer o seguinte: o handebol tem tido um êxodo para a Europa muitíssimo grande. Então, os europeus acabam vendo uma quantidade, uma facilidade em contratar jogadores brasileiros por um salário não tão alto assim. Os brasileiros acabam indo para muitas ligas, às vezes não em primeira divisão, vai para uma segunda, terceira divisão, e acabou havendo um êxodo muito grande das jogadoras e dos jogadores nas categorias antes da categoria principal. Então, quando o pessoal chega com 18, 19, 20 anos, já começa a ver na Europa uma possibilidade de vida, vamos dizer assim. E aí o nosso handebol aqui, como você bem disse, acaba ficando muito ruim. Então, o nível técnico do handebol brasileiro tem piorado, a quantidade de equipes aqui tem piorado. E um outro gargalo que nós temos, eu comparo muito o handebol com o voleibol. O voleibol, acho que é um dos esportes que é um exemplo, principalmente de estrutura. Independente de resultados, Ana e PH, o voleibol, acho que o que o voleibol tem de bom é a estrutura que se montou em relação à quantidade de pessoas e principalmente dos técnicos. O handebol tem técnicos bons? Tem. Mas a quantidade de técnicos bons que o handebol tem para você poder fazer um esporte nacional bem desenvolvido é um gargalo nosso. Então, isso a gente teria que mudar para poder, aí sim, com uma qualidade, maior quantidade de pessoas de grande qualidade técnica, você poder suportar e fazer essa transição, né? Você fazer essa renovação que acabou não havendo no feminino. Então, são detalhes aí que, aos poucos, os anos vão passando e você não vê um movimento para que isso mude. Então, isso que é uma preocupação do esporte. A gente vê que o handebol feminino que acabou nessa Olimpíada, tendo aí a Duda, a Ana Paula e a Alexandra. A Babi não jogou tanto assim no Mundial, mas fez parte do grupo. Mas a Ana Paula, a Alexandra e a Duda, por exemplo, estão ainda jogando. Pô, já vão aí quase 8 anos, né? E não dá para elas serem as meninas que seguram o piano, que leva o rojão. Então tem que haver essa renovação. Então isso está faltando sim para o esporte. Aí eu vejo uma preocupação que a gente tem que repensar nisso para poder voltar a render aí entre os melhores do mundo. De Simone, para terminar, você acha importante manter a comissão técnica dos times, renovar também esse pessoal aí do staff? Como você enxerga isso? Eu vou falar em duas situações distintas. O masculino acabou não havendo assim nenhuma continuidade de trabalho. Então, desde que o Jordi Ribeira saiu, e ele fez aqui um trabalho de continuidade muito grande, acabou havendo aí uma sequência de trabalhos muito curtos. Então, a comissão que está agora com o Tatá não é uma comissão que seja há muito tempo lá. Então, enfim, eu acho que até poderia, no masculino, você fazer um outro tipo de trabalho. Não estou criticando a qualidade técnica da comissão que está lá, mas não é um trabalho de continuidade que tem sido feito. Então, no masculino, eu acho que a gente poderia pegar e optar ou por um outro tipo de comissão, outros técnicos, enfim. A gente pode tentar mudar e fazer um planejamento a longo prazo. Do feminino, eu acho que deve se manter, sim, né? O Cardenas acabou fazendo um trabalho razoável, ele poderia ter tido algumas outras opções, mas eu acho que é um trabalho um pouco mais bem estruturado e deve se manter. A maior diferença que nós temos naquele campeonato mundial e para o trabalho que o Jordi Ribeiro estava fazendo era a continuidade. Então, quando você fala da comissão técnica, a gente tem que definir um padrão, manter a comissão. Esse é o técnico espanhol, o Cardenas, que veio diretamente da Espanha para a seleção brasileira, para dirigir as meninas. Então, acho que tem que se manter um grupo e aí sim fazer um projeto aí a longo prazo. E aí eu acho que a gente tem chance de pleitear aí um rendimento melhor, né? Independente do resultado em si. O Brasil assim não fez jogos, teve alguns erros que não se deve cometer, fruto disso tudo que nós falamos até agora. Carlos Alberto de Simone, muito obrigado pela sua participação. Professor aí, sabe tudo de handebol. Muito obrigado, sempre um prazer falar contigo. Até a próxima. Muito legal, muito obrigado, Ana, muito obrigado, PH. E eu vi aqui no nosso chat a Adriana Saldanha. Quero mandar um beijo para ela. A gente fez, um programa numa época do handebol aí. Nas poucas vezes que a gente fez um programa junto, e foi muito legal trabalhar com ela. Espero que ela esteja bem. Mande beijos aí para ela. E foi muito legal estar com vocês dois aqui. Valeu?
Valeu, Passinho, Simone, ela é diretora desse programa aí do canal. Aí, ó. Pô, tá vendo só? Putz, muito legal, Adriana, uma pessoa fora de série, gente muito boa, e espero que a gente consiga fazer coisas juntos novamente. Legal, obrigado. Obrigado, Simone, um grande abraço. Valeu.